Questão 14, semana 12. Com base nessas informações, é incorreto afirmar que A. O subnível mais energético do cádmio mais 2 é 4D10. Gente, vamos lá. Eu fiz aqui a distribuição eletrônica do zinco neutro e do cádmio neutro, certo? O cádmio mais 2 é o cádmio que perdeu 2 elétrons. E quando a gente perde elétrons, né, a gente perde da camada mais externa, da camada de valência, e não da camada mais energética. Quando a gente vê aqui a configuração eletrônica do cádmio, a gente vê que a camada mais externa é a camada 5s2, certo? Então, a gente vai perder elétrons daqui, certo? Da 5s2. E a configuração eletrônica vai ser exatamente essa daqui sem o 5s2. Portanto, o subnível mais energético continua sendo, né, 4D10 e não 4D8, como muita gente poderia pensar que seria, né? Que a gente perderia 2 elétrons da quarta camada subnível D. Não, a gente perde da quinta camada subnível S, certo? Letra A tá correta, ok. B. O cálcio possui eletronegatividade menor que o zinco. Gente, o cálcio e o zinco, eles estão no mesmo período da tabela periódica, que é o quarto período, certo? Sendo que o cálcio é um metal, minha gente, desculpa. O cálcio é um metal e o zinco é um metal de transição. Eles estão no mesmo período, só que o zinco está mais ou menos aqui e o cálcio está mais ou menos aqui, certo? A tabela periódica, lógico que existem várias exceções, principalmente nos metais de transição, mas ela aumenta a sua eletronegatividade de baixo para cima, da esquerda para a direita. Seguindo essa ordem aqui, né, a gente consegue ver que o zinco possui maior eletronegatividade que o cálcio, certo? Portanto, a letra B tá ok também, tá correta. C. Os dois metais de maior número atômico, né, Z, são elementos de transição. Gente, a gente tá olhando aí 3 metais, né, o cálcio, o zinco e o cádmio, e de acordo com a tabela a gente consegue ver, né, que os dois metais com maior número atômico são o zinco e o cádmio. Ou seja, né, são os metais com maior Z e eles são sim metais de transição. A letra C também está correta. D. O cátion de zinco apresenta 2 elétrons na camada de valência. Ó, aqui a distribuição eletrônica do zinco neutro, certo? O cátion de zinco, ele vai perder 2 elétrons. E do mesmo caso que a gente tá vendo aqui, ó, ele vai perder 2 elétrons da camada mais externa. Ele não perde elétrons da camada mais energética. A camada mais externa é a quarta camada, certo? E aí, ó, ele vai perder esses 2 elétrons aqui, a sua configuração eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. A camada de valência passa a ser a terceira camada. A camada mais externa, né, passa a ser a terceira camada. E a terceira camada tem, ó, 18 elétrons e não 2 elétrons, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta, sendo a resposta, né, da questão.